Nossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, o verso 14 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daqueles, ou daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Palavras do Senhor. Meus irmãos queridos, oremos. Pai, graças te damos neste dia, Senhor, em que queremos conversar a respeito da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, e dá graça para que, ao final desta palavra, o teu nome seja glorificado. Abençoa, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para entregar ao coração do teu povo. Pedimos que o Senhor desça e fale para nós. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. E que, ó Deus eterno Pai, esta palavra possa encontrar lugar em cada coração. Por haver Jesus morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, que com gratidão e na unidade do Espírito Santo oramos assim. Amém. Meus irmãos amados, hoje vamos conversar sobre a síndrome de Judas, o dilema entre servir e trair. É verdade que Jesus está a viver a sua última semana em Jerusalém. Esta semana é a culminação de todo o seu ministério e a concretização do projeto eterno de Deus. Jesus veio para esse fim. E vemos diferentes reações a Jesus nesta semana. Nós temos as autoridades religiosas que querem matá-lo, enquanto o povo
simpatizava-se com ele. Uma mulher anônima demonstra seu amor a ele. Pedro é advertido sobre a sua arrogante autoconfiança, enquanto Judas o trai. Eu gostaria que você me ajudasse com a pessoa do seu lado e pergunte para ela assim, sinceramente: você já foi traído? Não, é sério. Outra vez, você já foi traído? A segunda pergunta: como você reagiu à traição? Se você já foi traído, como você reagiu à traição? Irmãos amados, a deslealdade é algo cada vez mais presente em nossa sociedade. O dicionário informal diz que traidor é a pessoa que trai a confiança de alguém. Você já traiu a confiança de alguém? É sobre isso aqui. Hoje, as pessoas traem por tudo e por nada. Maridos e esposas traem um ao outro por pequenos momentos de prazer. Filhos traem a confiança dos pais quando colocam os valores, os princípios passados por eles em causa. Os pais educam seus filhos com todo carinho, mas quando eles andam a par desses valores, eles estão traindo a confiança dos pais. Amigos mais chegados que o irmão traem a confiança um do outro por questões nababescas até. Os colegas de trabalho traem um ao outro. Às vezes, no afã de atingirem patamares um pouco mais acima, traem a confiança do colega. Não se importam de passar por cima de quem quer que seja para atingir seus objetivos. Judas, meus irmãos amados, mais do que um apóstolo, ele era um amigo de Jesus. Era um irmão. Mas por conta da ganância, cometeu o maior erro da história. Judas traiu a Jesus por míseras 30 moedas de pratas. E enquanto estudava o texto, encontrei aqui algumas considerações que eu quero partilhar com os irmãos nesse exato momento sobre Judas. Judas era intriguista. Judas era intriguista. Olha o texto. João 12, 3 a 6 diz assim, ó. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu de fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Olha aqui o texto.
Não que ele se importasse com os pobres, porque na verdade era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Eu não sei qual foi a ideia do autor ou do escritor em mencionar que ele, primeiro, porque era um indivíduo avarento, só pensava no dinheiro, ele se chateia pelo fato da mulher pegar o perfume caro e colocar aos pés de Jesus, limpar, enxugar os pés com o seu cabelo, e ele achava que o dinheiro devia ser vendido, ou seja, o perfume ser vendido para dar aos pobres, mas na verdade era apenas um elemento que ele encontra, um momento, para criar intriga entre as pessoas, porque ele nem com os pobres se importava. Ele queria causar, ele queria impactar, ele queria criar um mau clima no seio onde ele estava com Jesus. Mas aí o autor se encarrega ainda de dizer que ele não se importava com isso, quer dizer, ainda é hipócrita, além de entreguista. Ainda é hipócrita, vejam vocês, irmãos amados. E o texto diz que ele roubava. Ele roubava. Judas era o tesoureiro. Era um indivíduo versado em contabilidade. Em relação aos demais apóstolos, ele era o melhor preparado. Todos os apóstolos eram galileus, ele era o único judeu, companheiro de Jesus. Todos os outros discípulos tinham um porém no seu perfil. Judas não vemos nada, até chegar à altura que o texto diz que ele roubava e que ele vai trair Jesus. Ele não tinha nada no seu perfil que o comprometesse. Era uma pessoa competente, era uma pessoa que tinha um perfil. Mas como vemos aqui, Judas, ele era intriguista. E eu coloquei aqui algo que eu achei interessante. Judas era o campeão das intrigas, das maldades. Olha o que vai dizer Romanos 1,30. Há pessoas cujo negócio é praticar a maldade. Olha o texto. Eles cogitam, eles planejam e tramam maldades. Paulo termina dizendo: são inventores de males. Isso é muito forte. São inventores de males. E quando eu fui ler sobre isso, olha o que eu encontrei aqui. Um ladrão geralmente estuda para descobrir um jeito de entrar numa casa despercebido. O assassino cuidadosamente planeja como matar alguém sem deixar pistas. O caloteiro procura descobrir maneiras para enganar uma pessoa inocente. O estuprador reflete sobre planos para achar e atacar sua vítima sem ser preso. Olha lá. O batedor de carteiras considera vários ângulos de abordagem para conquistar seu alvo. Grandes mafiosos em prostituição e pornografia utilizam advogados caros para escapar das consequências dos seus atos. Ninguém sabia da artimanha de Judas, só Jesus. Ninguém sabia, meus irmãos, de quem de fato era Judas, porque diante dos discípulos ele apresentava assim um caráter moralista. E a síndrome de Judas ainda beira a igreja do Senhor nos nossos dias. E permitam-me perguntar: há intrigas entre nós? Há intriguistas entre nós? Se há intrigas e intriguistas entre nós, então a síndrome de Judas continua beirando a igreja do Senhor até os nossos dias. Vejam vocês, às vezes nos achamos no meio de um conflito que não iniciamos. E
não sei, os irmãos, você já se viu num conflito que você não começou? Você já se viu no meio de um problema que você não começou? Detalhe, você não começou, mas também não interrompeu. Puxa vida, pastor, eu não comecei, o conflito me encontrou, mas o que você fez depois? É isso aqui. É sobre isso. Muitas vezes somos responsáveis pela sua continuidade. Repetimos a outros os comentários que ouvimos sem nos preocupar se são verdadeiros. Tem gente que tem dom de repassar. Agora ele pergunta, você estava lá? Não. Me disseram. Síndrome de Judas. Está aqui. Intrigas. E quando são verdadeiros, repetimos sem ter motivos para isso. Mesmo que seja verdade, qual é a sua intenção? Em reproduzir. É síndrome de Judas. É síndrome de Judas. E as palavras maledicentes são o combustível dos conflitos e contendas. As conversas acerca da vida alheia. Por que a vida do outro é tão interessante? Por que a vida do outro tem muita graça e a tua não? É isso aqui, é sobre isso. Às vezes, conversas acerca da vida alheia, as críticas ácidas sobre a vida das pessoas. Eu fico pensando no nível de falsidade que há no meio do povo de Deus. E quando nós vivemos isso, não é uma coisa nova. Isso já aconteceu lá. Judas, ele estava com Jesus. Ele era da mesma região que Jesus. Eles eram como que parentes até. Porque Iscariotes não é o nome dele, é o nome de onde ele veio. Ele era de Quiriote. Ele era judeu, assim como Jesus. Olha aqui. Olha aqui. Essas críticas ácidas sobre a vida das pessoas, os comentários sobre a vida dos outros, que na maioria das vezes não passa de boatos. Síndrome de Judas. São a lenha que alimentam as intrigas, as inimizades e as mágoas na igreja. E nós ouvimos aqui nas orações que foram feitas. Quantas amizades dispersas hoje por causa de comentários infelizes que alguém fez. Não apurou, não aferiu, não filtrou. E colocou pessoas distantes uma das outras. Esse síndrome de Judas no seio da igreja. Está aqui, vejam vocês. Então diga aí para o irmão do seu lado, faça esse fogo cessar. A nossa norma deveria ser jamais levar adiante comentários sem razão a respeito de outra pessoa, mesmo que eles sejam verdadeiros. É isso aqui. Corpo de árvore com mexeriqueiro. Aí alguém diz, eu não sou fofoqueiro não. Só me contam. Por que a pessoa tem tanta liberdade para te contar essas coisas? Sinto muito. Lamento imenso. Síndrome de Judas. É fofoqueiro do mesmo jeito. Não se safa. Olha aqui. Vamos mais. Então corte. E eu escrevi aqui, os nossos ouvidos devem ser o cemitério da maledicência. Ou seja, quando a fofoca chega até si, faz o quê? Morre. É isso. De
formas a sermos o fim de muitos conflitos e contendas e intrigas no seio da comunidade. Então Judas, ele era intriguista. Segundo, vejam lá, no texto, Judas era avarento. Aqui entre nós, eu estou a preparar uma série de mensagens para falar um pouquinho sobre as finanças. Quem não gosta de dinheiro aqui? Pastor, eu com dinheiro, não gosto. Quem é que não gosta de dinheiro? Pastor, não gosto de dinheiro. Não me faz bem, dinheiro não me faz bem. Então, até os que não trabalham gostam de dinheiro. É? Quanto mais nós que trabalhamos, sim ou não? Até os que não trabalham gostam de dinheiro, não é? Mas o ponto aqui não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E Judas era avarento. Olha aqui, Mateus aponta a motivação de Judas em procurar os principais sacerdotes. Olha o texto: que me quereis dar, eu vou entregarei. E pagaram 30 moedas de prata. Judas era tão avarento que 30 moedas de prata era o valor de um escravo machucado, espancado por um boi. Imagina um indivíduo espancado por um boi. Era isso que valia 30 moedas de prata. Era tão avarento e demonstra aqui também o desprezo que ele nutria para com Jesus. Então você vai vender um amigo por 30 moedas de prata que vale um escravo machucado. Ao vender Jesus 30 moedas de prata, Judas está demonstrando o seu desprezo. Ou seja, ele para mim não é nada. Mas ele comeu com Jesus. Ele dormiu ao pé de Cristo. Judas ouviu as pregações mais profundas de Jesus. Judas assistiu Jesus a operar todos os sinais e maravilhas que eu e você, que nós conhecemos. Mas ele desprezava o mestre, a ponto de vendê-lo por nada. A motivação de Judas em entregar Jesus era o amor ao dinheiro. Ele era ladrão, já lemos. Seu Deus era o dinheiro. Ele vendeu a sua alma, seu ministério, suas convicções, sua lealdade e tornou-se um traidor. E aqui entre nós, meus irmãos amados, sinceramente, as nossas relações quebradas acabam por tão pouco. E isto aqui é a síndrome de Judas. Por tão pouco, relações construídas pela argamassa do amor, do respeito, hoje não há relação possível. Por quê? Porque nós vendemos o outro por tão pouco. A recompensa pela traição representou somente 1/10 do valor do óleo da unção usado por Maria para ungir a Jesus. O dinheiro recebido por Judas era o preço de um escravo ferido por um boi. Ele disse aqui, veja lá, Êxodo 21:32. Por essa insignificante soma de dinheiro, Judas traiu o seu mestre. E nós, o que fazemos por dinheiro? E nós, o que fazemos por dinheiro? Meus irmãos e minhas irmãs, vejam vocês, as pessoas roubam por dinheiro. As pessoas mentem por dinheiro, corrompem por dinheiro, casam-se por dinheiro, divorciam-se por dinheiro e casam de novo. Matam por dinheiro, morrem por dinheiro e vendem a sua alma para o diabo por causa do dinheiro.
É sobre isso aqui. Por dinheiro, as pessoas sequestram e se tornam monstros acelerados. Judas era avarento. Vejam vocês, terceiro lugar, o que Judas era? Não estou a ouvir. Era dissimulado. E eu fui ler sobre isso. Olha o que eu encontrei. Veja lá, Marcos 14, 17 a 18. Jesus vai com os seus discípulos para o cenáculo para comer a Páscoa, e Judas está entre eles. No cenáculo, Jesus, o que ele vai fazer? Demonstrou o seu amor por Judas, lavando-lhe os pés. Veja lá, João 13, 5. Jesus vai lavar os pés do discípulo. E isso incluía Judas. Meus irmãos, e às vezes eu pergunto aqui, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, ao lavar os pés de Judas, ele já sabia que Judas era o traidor. Mas mesmo assim, Jesus lava os pés do traidor. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus já sabia que o diabo havia entrado no coração de Judas. Mesmo assim, Judas não se quebranta nem se arrepende. Meus irmãos, isso para nós é uma grande lição. Nós temos estado a ouvir ultimamente as pessoas dizerem: eu estou na igreja desde criança. Uns até ousam dizer que nasceram na igreja. Ainda estou à procura dessa maternidade eclesiástica. Dizem que nasceram na igreja, mas os corações não mudam, não há transformação, não há arrependimento. Isso é o que, pastor? Síndrome de Judas. Meus irmãos, Judas andou com Jesus 3 anos, ouviu os melhores sermões. Irmãos, nós conhecemos pastores, pregadores que pregam muito bem o evangelho, mas ninguém supera as pregações de Jesus. E Judas estava lá. Ele vai multiplicar os pães e os peixes. Onde está Judas? Está lá. Ele está lá. Ele vai curar o cego Bartimeu. Onde está Judas? Está lá. Vai curar o paralítico em Betesda. Onde está Judas? Está lá. Vai servir a ceia, vai ministrar a ceia, vai falar da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Onde está Judas? Está lá. Meus irmãos, Judas andou com a vida e preferiu a morte. Judas andou com a verdade e preferiu a mentira. Judas andou com o rei da paz e preferiu a guerra. Judas andou com o caminho para o céu, mas preferiu o inferno. Judas andou com a água da vida e preferiu a morte. Ei, como está o seu coração? Como está o seu coração? E fiquei mais preocupado quando li exatamente o texto que diz que o diabo entrou no coração de Judas. Como é que ele entrou, pastor? Porque Judas deixou a porta aberta e o diabo entrou no seu coração.
e colocou nele o desejo, o propósito de trair a Jesus. Pergunte-lhe para o seu irmão, como está o seu coração, aberto ou fechado? Diga aí, convém fechar, não deixe o diabo entrar. Ele entrou no coração de Judas. Vejam vocês, Judas não se quebranta nem se arrepende. Tem meus irmãos, aqui irmãos que estão na igreja há muito tempo, já ouviram quantos sermões até hoje? Os irmãos estão na maternidade eclesiástica, na igreja, está onde aqui? Já ouviram quantos sermões até hoje? Mas os corações é Judas, é síndrome de Judas. Não vai mudar. Tantos sermões que vos pregaram até hoje, não deixou tiquinho. Alguma coisa está errada, meus irmãos amados. Não é possível, alguma coisa está errada. Está aqui. Sai pastor, entra pastor, sai pastor, entra pastor. Mas é mensagem de vários tipos. Vamos ter tudo na Bíblia, mas o coração, cuculo, não mexe. Síndrome de Judas. Estão com o coração petrificados. Olha aqui, Judas não se quebranta, não se arrepende, ao contrário, finge ter plena comunhão com Cristo ao comer com ele, ou seja, ele participa da ceia falsamente. Por isso, meus irmãos, nem estou dizendo, não, aquele irmão tem muito, até da ceia participa, não quer dizer nada, Judas. Hoje quem me disse assim, o pastor A, pastor B e C, mas a ceia que Judas estava a partilhar era servida pelo Senhor Jesus. Mesmo assim, Judas, caná, não muda. Então, rituais na igreja não salvam ninguém. Para uns, a ceia são comes e bebes, como Judas. Tomou a ceia. Antigamente até havia mais respeito pela ceia. Dizia que cumprimentou toda a rua, bom dia, para falar que se comportou bem a semana inteira, até chegar na ceia. Tem que andar assim, tal. Tem a postura da semana da ceia. Hoje, nem na festa a gente ia, de sábado para domingo, quando tivesse ceia no domingo. Hoje, tem ceia no domingo, isso aí não tem nada. Síndrome de Judas. As pessoas perderam o respeito, a reverência pelo sagrado. Judas está com Jesus. Não, aqui entre nós, irmãos. Não, aqui entre nós. Se você tivesse a chance, Judas andou 3 anos. Se tivesse te dado a chance de dar só um ano, um mês, só por um mês só assim, lado a lado com o Senhor, um mês só, qual seria a sua perspectiva? Como seria isso para você? É sobre isso, meus irmãos. É o impacto que o Evangelho, que Jesus tem na nossa vida. Vejam vocês. Aí eu fui ler. O que é dissimular? O que é dissimular? Nunca havia parado, a gente usa essa expressão, é dissimular, mas a gente não sabe o que significa isso na prática. Essa coisa é muito forte. Olha o que eu encontrei. Dissimular é, dentre outras coisas, ocultar as verdadeiras intenções e os verdadeiros sentimentos, é agir com hipocrisia, é fingir. Isso é forte, meus amados. Judas era um crente fingido. Assim já se o pastor prêmio já subiu isso aqui, já é maca, tá fingido. Mas eu tenho que dizer que Judas era fingido. Olha aqui.
fingido. Um dos pecados que Jesus condenou ferrenhamente é a hipocrisia. Por isso ele matou a figueira. Não era época de figos. E ele estava vistoso, ela estava vistosa à distância, enganando todo mundo. Quando ele chegou, ele apertou: rapaz, amaldiçoou essa figueira. Estava amaldiçoada, por quê? Porque ela mostrava uma coisa que não era, hipocrisia. Olha aqui. Então, quando um cristão dissimula, quando ele age com outras intenções, quando ele finge e fala hipocritamente, ou quando ele sonega qualquer fato importante que tenha a ver com a verdade, esse homem estará agindo ao melhor estilo de Satanás, o inimigo de Deus e das nossas almas. O dissimulado age em serviço do diabo. Isso aqui, para mim, enquanto lia, é tão difícil pensar que alguém aqui entre nós pode ser usado pelo diabo para causar dentro da igreja. O que Jesus está condenando aqui, essa síndrome de Judas afetou as igrejas lá na Ásia. Estamos a ver isso na quarta-feira. A igreja de Sardes foi destruída não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Não saiu. Ele matou a igreja, começou a matar a igreja dentro dela, entrando no coração dos próprios membros da igreja de Sardes. Vejam lá. Vejam vocês. Então, neste momento, o próprio Satanás entra em Judas. Veja lá, João 13, 27 diz: quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Quando o quê? Qual pão? Qual pão? Qual pão, irmão? O pão da ceia. Aí, agora vamos imaginar a cena. Agora imagina a cena aqui. Estão aqui as bandejas. Aí um vai servir. A gente pega o pão. Quer dizer, nem chega no vinho. É só no pão. Picou no pão. Olha lá. Quando ele pega o pão, quer dizer, em plena ceia do Senhor, o diabo está invadindo o coração de Judas. Eu vejo, geralmente quando vamos na ceia, a gente para assim frente da bandeja, uns ainda fazem assim uma oraçãozinha, depois pega, para, outra oraçãozinha, pega o outro. Eu fico imaginando em que momento o diabo entra no coração do indivíduo que está ali no momento assim, sagrado, no momento íntimo com o seu Senhor. Ei, se Judas que andou com Jesus lhe entraram no coração, e você que nunca andou com Jesus, nunca nem lhe viu cara a cara, nunca nem te abraçaram mesmo assim fisicamente, nós não somos melhor do que Judas. Então diga aí para o irmão: vigia. Vigia. Nós não somos melhores que Judas. O diabo só não entra no nosso coração até agora porque Jesus está na porta dele. Mas aqui você não entra, esse coração é meu. Porque se não fosse pelo Senhor, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Vejam vocês. Olha aqui. E ele então sai da mesa para unir-se aos seus inimigos, ou aos inimigos de Cristo, e entregar Cristo a eles. O que causou a ruína de Judas foi a sua indisposição de orar pela renovação da sua vida. A sua destruição se dá pela sua impenitência. Tem gente que peca e não está nem aí. Não se arrepende, não confessa, não ora. Tem gente que não ora. Tem gente que não ora, não quer saber de oração. Ora para quê? Não ora.
depois, eu então estou fraco espiritual. Mas como é que você quer se fortalecer? Nem a palavra você lê. Tem gente que a Bíblia dele, você está já aberto no Salmo 91, só já Salmo 91. Outros ainda para variar, também no 23. Esse é o 23, 91, 23. Daí, não passa. Mas quer se fortalecer espiritualmente? Não. Mas no Salmo 23, só Salmo 23, 91. Diga aí, examina as Escrituras. Tem que ler. É isso aqui. Para renovar a sua vida espiritual. Vejam vocês, irmãos. Jesus já havia dito que seria traído, mas agora declara especificamente que será traído por um amigo. Eu já preguei aqui sobre os amigos. Eu estou preparado para dizer sobre amizade. Você tem amigos? Não. Você tem amigos? Quem está a trair Jesus é um amigo, gente. É um amigo. É um amigo. Ainda hoje falava com um casal, dizia, poxa vida, a gente vai ficando mais velho e vai se restringindo um pouco mais. Não dá mais espaço para novos amigos. Porque imaginem vocês que mesmo numa relação de amizade pode haver decepções. Quem está atraindo o Jesus é um amigo. E tem a impressão que uma ferida causada por um amigo dói muito mais do que do desconhecido. Aliás, o desconhecido nem tem poder nos causadores. Ele nem não conhece a nossa vida. Não caminha conosco. Mas quando é alguém que caminha conosco, senta conosco, ri conosco, está conosco. Meus irmãos. Daí a gente ouve aquelas palavras. Eu esperava isso de todos, menos de você. É sobre isso aqui. É sobre isso aqui. O traidor, aqui, olha lá. Não é nomeado, pelo contrário, a ênfase está na participação dele na comunhão com os 12. Toda a comunhão à mesa é para o oriental, concessão de paz, fraternidade e confiança. Quem eu levo para a minha casa, na minha mesa, é da minha confiança. É isso aqui. É isso aqui. Quem frequenta a sua casa, come na sua mesa, é da sua confiança. É sobre isso aqui, meus irmãos. É sobre isso aqui. Judas partilhava a mesa com Jesus. Mas é ele que vai trair o seu amigo. Olhem vocês, meus irmãos amados, vejam. E eu coloquei aqui, a comunhão à mesa com Jesus tinha o significado de salvação e comunhão com o próprio Deus. Abalados e entristecidos com isso, os discípulos então começam a perguntar. Cada um preocupa-se com a acusação como se fosse contra si mesmo. Começaram a perguntar, porventura sou eu? Com a declaração de Jesus, todos ficaram aturdidos. E aqui eu quero perguntar a você neste dia, quem são as pessoas que frequentam a sua casa? Quem são as pessoas que frequentam a sua casa? É sobre isso. Toma cuidado com as pessoas que se assentam à mesa com você. É sobre isso. Veja, quem são as pessoas que você coloca dentro da sua casa? Será que são pessoas de confiança? Pasmem, muitas vezes aqueles que se assentam conosco à mesa são os primeiros a armar emboscada contra nós. Por isso essa dói mais. Porque nós começamos a lembrar, sentou comigo à mesa, comeu da minha comida, e é assim que você me paga. É isso aqui. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus serviu Judas.
em Judas. É sobre isso. Quem você põe na sua mesa? A falsidade é hoje a marca dos nossos dias. Hoje a pessoa senta com você para tomar um café. Logo no outro dia, você está ouvindo coisas que essa pessoa que sentou contigo ontem a falar a seu respeito. É falsidade. Cuidado com as pessoas que você coloca para dentro da sua casa. Judas enganou a todos, menos a Jesus, que conhecia plenamente a sua motivação. Cuidado com os traiçoeiros que você coloca dentro da sua casa, que você chama para a sua vida. Toma muito cuidado. Os irmãos não têm noção do sofrimento que eu tive a preparar essa mensagem de hoje. Eu acho que o guia escapou dessa mensagem. Olha aqui. Olha. Agora, depois de ter cumprido a rota estabelecida por Deus para a redenção da humanidade, lemos em Mateus 21:9. E as multidões, tanto as que procediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que veio em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Aqui, irmãos, nós identificamos 3 grupos de pessoas, e eu escrevi aqui. O primeiro grupo desses que compunha a multidão são os servos, aqueles que adoravam ao Rei Jesus com sinceridade de coração. Porque, infelizmente, na igreja nós temos os servos. Temos aqueles que de fato são sinceros, aqueles que são honestos, aqueles que são servos do Senhor Jesus, estão ali para adorá-lo, para bendizer, trabalhar para a sua obra, para a sua honra, para o seu louvor. São os servos. E tem o segundo grupo, os hipócritas, aqueles que já sabiam da trama, só estavam esperando a hora para gritar: crucificam. Você já passou por uma decepção em cadeia? Parecia que era só um. Depois você descobre que eram muitos dos que te rodeavam. É sobre isso aqui. É o grupo dos hipócritas. Te abraça aqui dentro e te apunhala lá fora. E depois temos o terceiro grupo, os penduras da fé. Cadê eles? Eles gostam de se magoelar. Está onde eles? Os bengaleiros. Está onde eles? Gostam de se apoiar na fé dos outros. Está onde eles? São os penduras da fé. Quem são esses, pastor? Ouviram o barulho, o alvoroço e se colocaram no meio da multidão. Não sabiam o que estava acontecendo. Só ouviram a movimentação e se juntaram. Os mais velhos contam uma história assim bem interessante, de uma pessoa que morreu à toa. De repente estava em casa, ouviu um barulho lá fora, saiu só para espreitar. Ele, que era o inocente, ficou. Os da confusão estão aí a girar. Na igreja não é diferente. Tem muita gente que ouve. Tem problema na igreja, não sabe a fonte. Entra só cheio. Não sabe de nada. Quando acorda, arrepende. Não, eu também não sei de nada, só ouvi já e vi também só. É sobre isso aqui. São os penduras. Diga aí, irmão do seu lado, qual é o seu grupo? Os servos, os hipócritas ou os penduras da fé? Em que grupo você está? Ele quer entrar agora em triunfo no seu coração. Ele quer vencer a batalha que você está a travar em seu coração com o pecado. Para quê, pastor?
Jesus precisa entrar no seu coração para vencer o ódio, para vencer a mágoa, para vencer o rancor que nutrimos contra o nosso próximo. Irmãos, a mágoa, a raiva, o ódio não compensam. E eu escrevi aqui algo que eu achei interessante. Quando você está magoado com alguém, quando você está com raiva de alguém, com ódio de alguém, você vai tirar férias, a mágoa pega carona com você. Quando estiver à mesa para fazer uma refeição com a família, o rancor vai roubar o seu apetite. Tem gente que quando está a comer, pensa naquele que lhe machucou, lá cedo uma ira, que até perguntar de comer. É sobre isso aqui. É sobre isso aqui. Quando você for dormir, a mágoa vai tirar o teu sono. Então o que, pastor? Deixa Jesus entrar no seu coração para triunfar sobre o ódio em sua vida. Não vale a pena armazenar mágoa em seu coração. Jesus quer triunfar sobre o adultério, traição, infidelidade conjugal. Respeite sua esposa, valorize seu marido, proteja seus filhos, ama sua família. Deixa Jesus entrar em seu coração. Jesus quer triunfar sobre a desobediência dos filhos. Há muitos filhos chamando os pais de arcaicos, ultrapassados, sem visão, e por isso não honram e nem respeitam seus pais. Eu assim já sou arcaico, né, Adriano? Era só para acordar. Sentiram, né? É assim. Os filhos têm que honrar os pais. Então hoje Jesus quer entrar e tornar um novo filho, uma nova jovem, uma nova pessoa. Jesus ama a juventude. E Ele quer que os jovens andem no caminho do Senhor. Apesar da traição de Judas, Jesus está a liberar perdão e lhe oferece uma nova chance de recomeçar. Mas Judas desperdiça. Prefere o caminho do suicídio, o caminho da morte, ao invés de escolher o caminho da vida. Hoje o Senhor Jesus também quer entrar no seu coração. Quer lhe dar uma chance de recomeçar, de fazer diferente, de fazer de novo. Jesus quer vencer a traição de Judas pelo amor incondicional, pois o perdão é o triunfo do amor. Quero concluir. Judas foi o maior fracasso da história. Perdeu a maior oportunidade da sua vida, a da convivência com Jesus sem se converter. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Eu fico pensando assim, eu assim mesmo já estou na fé, saio lá mais. Assim mesmo já tantos anos, já teve cabelo, já está grisado o cabelo inclusive. Saio mais do Evangelho. É sobre isso, meus irmãos amados. Tempo da igreja não quer dizer nada. Tem muita gente entre nós que infelizmente não é convertido. Puxa vida, pastor, que dureza, está aqui, Judas não era convertido. Cometeu o maior erro, trair o seu melhor amigo. Hoje, você traiu um amigo? Por amor de Deus, se haver uma chance de reconstruir essa amizade, faça isso. Jesus deu chances a Judas, ele não aproveitou. Se o amigo que você traiu, a confiança que você decepcionou, se ele estiver vivo, estiver por aí, e se há condições de fazer alguma coisa, não morra com esse peso. Faça reconciliar. Faça reconciliar. Judas recusou a maior oferta, a de ser perdoado por Cristo. Aceite esse perdão. Esta história trágica se repete na vida daquele que hoje rejeita Jesus como seu Salvador ou não obedece a Cristo. Como está a sua vida?
Tem você traído a Jesus com a sua vida, com o seu testemunho, com suas atitudes, com suas palavras? Venha agora, não demore, venha já. Só nele há vida em abundância. O diabo começou a afastar Judas devagar. Tem muita gente sendo isolada da igreja devagarzinho pelo diabo. Hoje não veio. Está lá essa hora, sentado, a ver televisão, com comando, a ver jogo. E está pensando, não é só hoje. É o diabo te afastando devagar. Uns podiam ter vindo, não vieram, porque foram num jantar. Não, estabelecer prioridade sobre isso aqui. Se você está pensando, não, estou a estabelecer aqui minhas prioridades. Não. É o diabo te afastando devagar. É o que estava fazendo com Judas. O diabo roubou o coração de Judas e foi afastando. Por isso é que a comunhão com o povo de Deus é importante, porque aqui nós nos fortalecemos. Depois roubou o seu coração, deixa agora os seus pecados. Aqui se rompa com os laços do diabo. E vem agora para Jesus, que quer adentrar triunfantemente em seu coração a cidade santa, a sua Jerusalém. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. Amém. Eu quero em alguns minutos, pastor, esta palavra foi por meu coração. E se foi por teu coração, se o Senhor falou com você em algum momento, um minuto para você falar com Deus. Se em algum momento você foi desleal com alguém, você traiu a confiança de alguém, ou até mesmo alguém traiu a sua confiança e você não consegue perdoar, não consegue se libertar. Se Judas tivesse reconhecido o seu pecado, ele teria o perdão de Jesus. Porque Pedro e Judas cometeram o mesmo pecado. Os dois traíram a Jesus, mas só um se arrependeu. Então faça uma oração ao Senhor, primeiro pedindo perdão pelos seus pecados. Se você se lembrar de alguém que você traiu a confiança e ele está em vida, então diga: Senhor, me dê coragem, mas eu tenho que me retratar com esta pessoa. Faça isso. Peça força ao Senhor, graça. Diga: Senhor, eu quero ser leal aos meus amigos, quero ser leal ao teu evangelho, quero ser leal ao Senhor acima de todas as coisas. Diga: Deus, eu não posso sozinho, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Se há algum resquício da síndrome de Judas no meu coração, diga: remova, Senhor. Renova todo o meu ser, renova, Senhor, renova, Senhor, renova todo o meu ser, renova, Senhor, renova, Senhor, transforma todo o meu ser, transforma, Senhor, a minha vida, transforma, Senhor, a minha vida, transforma, Senhor, renova todo o meu ser, renova, Senhor, renova, Senhor, renova todo o meu ser, renova, Senhor, renova, Senhor. É a nossa oração, Senhor.
o nosso coração, a nossa vida, e oramos como os profetas. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.